Neemias está falando, voltamos. Agora Voltamos. voltamos para encerrar. Neemias está dizendo, termina, senão eu vou amanhecer o dia aqui. Ele falou. Responde as perguntas, Jean Santos colocando aí. A gente vai responder, Gilvan vai responder, depois eu faço as minhas considerações finais e a gente encerra, porque senão a gente passa a noite aqui conversando, tá? Gilvan pode dizer o que você acha. Então, eu usei a palavra incompatível, mas não é só uma questão de incompatibilidade, né? Porque não há a mínima possibilidade de se pensar em alguém que, pelo menos, consiga dizer que é cristão e aceitar naturalmente que alguém que diga que é a favor da tortura, como eu falei aqui, 16% dos brasileiros, segundo pesquisa, são a favor da tortura, consiga aceitar que isso como natural. Certo? Agora, se a gente voltar ao início da nossa fala, a gente vai perceber que na história do cristianismo isso não é uma novidade. Você acha que quando as pessoas eram queimadas na fogueira, na Idade Média, as pessoas ficavam de lá chorando e dizendo, não deve fazer isso? Não. Por quê? Porque ele construiu o inimigo. A primeira coisa é construir o inimigo que é perigoso. E depois que se construiu esse inimigo, que as pessoas tinham certeza que esse inimigo poderia ser destruidor para si, elas acionavam uma coisa chamada autodefesa e acabou, fechava os olhos. Elas não viam mais ali sendo queimado um ser humano. Elas não viam mais sendo executado um ser humano. Elas viam ali sendo executado talvez o próprio Satanás em pessoa. Então se construiu ódio no coração das pessoas e fazia com que elas aceitassem com naturalidade a violência em nome de Deus. Então, a violência em nome de Deus, ela não é nova na nossa história. A violência em nome de Deus não é uma coisa do Islã, ela é uma coisa da humanidade. Quer seja judaica, quer seja cristã, e principalmente as religiões que se dizem, diga assim, infelizmente, a maior intolerância das religiões tem sido nas religiões consideradas monoteístas. Né? A religião monoteísta ela é marcada por intolerâncias dentro do mundo monoteísta, seja no mundo islâmico, né? Seja no mundo cristão. Então, assim, não é algo novo. Agora, o que acontece? É que essas pessoas que acreditam que isso é natural, com certeza, a maioria está com uma ideia de cristianismo baseada na relação apontada, que aparece no Antigo Testamento entre Deus e entre os israelitas, né, os hebreus, e as nações vizinhas dos hebreus. Então, quem lê o Antigo Testamento sabe que para eles era natural que aquelas pessoas que estavam fora do seu território e que eram tidos como inimigos, na conquista de Canaã, né, as nações foram dizimadas. Deus nos mandou aqui para dizimar. Agora, essa relação, ela não é tirada, ela é tirada do seu contexto. E as pessoas começam a achar que aqueles que são inimigos, supostamente, do Evangelho de Deus, e aqui no Brasil tem muitos exemplos para se pensar, tudo que é contrário a Deus é um desafio, é uma afronta a Deus. Isso deve ser tratado da mesma forma como é tratada a relação entre Deus e os inimigos de Deus no Antigo Testamento. Essa visão antigo-testamentária. Certo? Mas se eu pegar e ler a Bíblia toda, não ler apenas essa visão do Antigo Testamento, e chegar em Cristo, aí eu vou perceber uma outra relação. Eu vou perceber, por exemplo, que enquanto os judeus abominavam o samaritano por ser uma mistura de judeus e gentios e praticar um culto rival do culto em Jerusalém, enquanto os judeus odiavam os samaritanos, quando perguntaram para Cristo qual o maior exemplo de amor que você pode me dar, ele encontrou o quê? A parábola do samaritano. Ele encontrou no samaritano um exemplo de amor que ele poderia ter trazido um personagem do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, sei lá. Não, ele não trouxe ninguém. Ele chamou o samaritano, aquela pessoa do culto rival de Jerusalém, e disse, o que ele fez aqui é o maior exemplo de amor. Ele cuidou do próximo. Percebe?
Então, assim, por outro lado, eu preciso seguir. Como é que eu vou defender a tortura se o, o que há de mais forte na nossa mensagem é que o nosso Cristo foi torturado? Foi torturado por um governo autoritário, numa sociedade injusta, opressora, e que não aceitou que os seus valores fossem contestados pela mensagem do Cristo, que se colocou do lado dos que sofriam, que se colocou do lado das prostitutas, que se colocou ao lado dos excluídos da sociedade e que foi acusado muitas vezes de jantar com essas pessoas que eram excluídas, entendeu? E como é que alguém que está defendendo a tortura, porque ele é contra uma sociedade que contemple os excluídos e sonha com o retorno de um Brasil grande? Quando é que o Brasil era grande? O Brasil era grande na mentalidade dele, enquanto a elite mandava e desmandava, e seus valores não eram contestados, e os negros e os pobres eram apenas usados como massa de manobra para cumprir os seus interesses. Então é assim, você é oprimido, fique na sua para poder você viver bem, não conteste. Então quando essas pessoas vêm dizendo assim, nós queremos mais direitos, nós queremos liberdade, isso assombra. Então agora, tortura. Porque nós precisamos parar essa socialização do país, nós precisamos parar esse avanço do socialismo no Brasil, que está querendo colocar essas pessoas em pé de igualdade com todo mundo. Então, assim, não vejo como compatibilizar o cristianismo neotestamentário de Cristo e dos apóstolos com essa ideia de tortura. Porque Cristo pegou o amor. E ele não pregou o amor apenas ao seu vizinho, ao que faz parte da sua comunidade de fé, ele pregou amor ao mundo. E para concluir, eu queria pensar o que é que ele disse na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso, para mim, é um exemplo extraordinário do pensamento desse Cristo. Porque ali nós temos excluídos se ajudando. Cristo foi crucificado, na cruz o ladrão foi crucificado porque, segundo a sociedade, ele era criminoso. Mas o Cristo também estava lá crucificado. E qual foi o crime dele? Ele não tinha crime. Essa sociedade crucifica não são os criminosos. Tá certo? Ela crucifica os homens, as pessoas que não se encaixam no seu padrão que elas querem estabelecer como sendo o padrão perfeito. Então, o Cristo é perfeito demais. Não pode ficar entre nós, tem que ser excluído. Ela crucifica os bons, os que são melhores que eles, e crucificam aqueles que eles acreditam serem piores do que eles. Somente essas duas classes que crucificam. O que é mediano, esse daí é para ser preservado. Mas aquele que é melhor tem que ser crucificado. E aí eu preciso pensar se essa pessoa que está querendo torturar, não está querendo torturar pessoas porque são melhores que elas. Né? Se é porque ele está vendo nessa pessoa o ladrão da cruz ou o Cristo. Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. Então, assim, se for capaz de crucificar, se crucificar somente o ladrão, não é o ladrão. Não. E o Cristo crucificou por quê? Então eu preciso pensar, será que dentro dessa sociedade não está usando o discurso de vamos crucificar o ladrão para que aqueles que se identificam com a justiça e com a verdade também sejam crucificados juntos? Ou sejam os primeiros a serem crucificados? Então essa é uma questão que faz com que eu perceba que não há possibilidade de conjugar a mensagem do Cristo com essa visão de tortura, de imposição, de exclusão, de opressão, de injustiça, de desrespeito. Essa é a perspectiva que eu penso, Marcos. Gente, por isso que é bom ouvir, né, quem tem o que dizer, quem tem o que falar, né? Essa visão aí de Gilvan, com toda essa bagagem que ele tem de teólogo, filósofo, historiador, professor, pastor, isso tudo, né? A gente percebe como as questões elas são muito mais, eu não sei se seria exatamente delicadas, porque as pessoas têm uma visão muito generalizante, as pessoas têm uma visão muito superficial das coisas, das questões, do cristianismo, da democracia, das pautas que afetam a nossa vida diariamente, né?
eu gostei muito quando o Luan comenta aqui, né, que quando você estava falando, Luan comentou, é verdade, muito fora do contexto, falta análise de conjuntura da Bíblia. Eu achei essa questão muito interessante, que entre o protestantismo vai haver, né, um movimento chamado movimento ecumênico, né, que é justamente esse movimento que tenta não excluir, que tenta não segregar, que tenta não aniquilar, né, outros indivíduos, outros corpos, outros grupos, né, e outras religiões. E aí esse movimento, ele vai ser muito combatido entre o protestantismo. Né? Na visão de muitos, seria uma forma de apostatar, seria uma forma, enfim, de negar esse Deus da Bíblia, enfim. E aí, eu concordo com o Luan, que eu acredito que é o que falta exatamente é essa visão, essa leitura contextualizada da Bíblia. Quando a gente vai para os profetas, né? Inclusive, Gilvan, você viu que aquele dia no grupo, a gente entrou no debate exatamente por conta disso. As pessoas não entendem, as pessoas não estão compreendendo nem a própria Bíblia. Primeiro, que elas não estão lendo, me parece que elas nem estão lendo o próprio manual de fé que elas dizem seguir. Sim. Eu digo elas, muitas delas, tá, gente? Isso não é... Mas não entendem o contexto. Gente, quando a gente analisa os profetas, Abacuque, Isaías, Sofonias, todos os profetas, a gente observa que esses profetas são profetas por quê? Porque contestam. Qual é a função do profeta? Contestar. E eles contestavam o quê? Uma questão apenas do âmbito ou na esfera espiritual? Não. Eles contestavam uma desigualdade que era real. Eles contestavam uma desigualdade que era política. Eu abri aqui, gente, só para... Luan está colocando parece, né? Então, só para vocês terem ideia, o que é Abacuque? Eu amo esse capítulo. Eu amo esse capítulo. Gente, eu não sei se Zósimo está aqui ainda, mas Zósimo, Gilvan, eu achei bem engraçado, porque quando você estava falando de ditadura militar, o Zósimo entrou. E Zósimo, aí eu fiz questão de pegar os 2 livros dele, eu tenho os 2 livros dele aqui. Zósimo é um pesquisador também do protestantismo. Zósimo, se você tiver aí, dá um salve aí, dá um oi aí, só para a gente saber. Ele publicou, Zósimo está por aí, ó. Tem esse livro dele aqui, gente, que é fruto da dissertação de mestrado dele. Para quem acha, né, que... por isso que eu falei aquele dia no grupo, Gilvan, as pessoas precisam ler mais. E a gente vai divulgar essa bibliografia para as pessoas, né? Esse livro de Zósimo é fruto da dissertação de mestrado dele, que tem como título A Seara e os Cesseiros, Educação Teológica, Narrativa de Conversão e Identidade Batista. Zósimo está dizendo que ele está aí. E tem esse outro livro mais gordinho, ó. Inclusive, Zósimo, eu reclamei com o Grimaldo, que meu livro veio meio bagunçado. Ó. Eu mal abri ele, o livro já estava... Aí Grimaldo falou que ia trocar. Então, esse livro de Zósimo, que é fruto da tese dele, que inclusive, Gilvan, foi premiada. Ontem a gente teve, inclusive, uma live com a nossa orientadora, Elisete da Silva, eu te mandei. E aí ela estava, inclusive, fazendo referência, né, essa tese de Zósimo. E esse livro, gente, tem como título A Direita de Deus, a Esquerda do Povo. Protestantismos, esquerdas e minorias. Dentro desse contexto que o Gilvan estava falando, 1974 até 1994. Ou seja, Zósimo faz uma análise desse protestantismo exatamente nesse contexto da ditadura militar, né? E é uma ótima indicação. Zósimo tem vários artigos publicados, inclusive alguns que eu tenho. Eu vou compartilhar, porque a gente precisa divulgar essa bibliografia. Para quem acha que é impossível. Essa semana a gente ouviu no grupo, primeiro equívoco é dizer que a pessoa diz que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Gente, mais do que posicionamento político, mais do que ideologia política, quando a gente está falando desse protestantismo mais à esquerda e tal, a gente está falando de uma perspectiva, de uma leitura e apropriação bíblica que leva em consideração o nosso contexto, a nossa realidade social. Eu não posso e não quero praticar um cristianismo alienante, que fica só no âmbito do espiritual, da salvação apenas após a morte, enquanto eu vivo num país que é racista, que é LGBTfóbico, que é misógino, que mata, que segrega, que exclui,
que tira o direito do negro, que tira o direito do pobre, que tira o direito da viúva, do indígena. Que evangelho é esse? Gilvan acabou de dizer que esse Cristo, ele estava andando, ele transitava as pessoas que eram marginalizadas socialmente. O próprio ladrão da cruz, como o Gilvan citou, né? Dentro desse moralismo cristão que a gente vive hoje, aquela pessoa seria condenada por Cristo, mas Cristo não o condenou. Então, a gente precisa ler mais. A gente precisa ter uma visão contextualizada, que eu volto a reforçar a fala de Luan, uma leitura contextualizada da Bíblia. A Bíblia é um livro histórico, datado, mas a gente precisa se apropriar desse texto e perceber o que ele pode provocar de mudança na nossa vida hoje, na nossa realidade social. E não utilizar o texto bíblico, estou fazendo aqui só a referência ao livro, não utilizar o texto bíblico para poder reforçar e legitimar desigualdades e opressões sociais. Percebe? E isso é uma possibilidade. Então, Gilvan faz isso no comentário. Deixa eu ver. Não, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a cada pessoa que nos acompanhou durante todo esse tempo, né? E ter a honra de ter um pesquisador reconhecidíssimo, né? De referência dentro da pesquisa da história da religião no Brasil, né? Nos acompanhando, me sentir honrado e com responsabilidade, né? Maior de ler essas obras aí. Mas, ô Marcos, isso que você está concluindo aí é aquilo que a gente precisa pensar. O Brasil precisa conhecer a própria religião que professa. A partir do momento que a gente conhecer o que é a nossa religião, que nós professamos, aí nós vamos ter mais modéstia, vamos ter mais respeito pelo outro e vamos praticar a nossa fé com mais leveza. Né? Então, assim, vamos conhecer quem somos nós. E aí você falou uma coisa que eu preciso, só para concluir, que é uma das bases da reforma protestante. O exame pessoal das escrituras. Não é mais o líder que tem que dizer para estudar as escrituras e me dizer que esse é o caminho que tem que seguir. Eu tenho que examinar as escrituras para poder estar em condição de tentar discutir sobre ela, aprender e me orientar pelas escrituras. Porque as escrituras, durante a Idade Média toda, ficou nas mãos apenas da liderança. E me parece que isso está ressurgindo no Brasil. Está acontecendo no Brasil. Nós não construímos um protestantismo brasileiro que realmente fosse examinador das escrituras. Nós construímos um protestantismo brasileiro onde textos são pensados, né, da Bíblia e textos apenas que favoreçam um pensamento de um indivíduo, e esses textos são transformados num discurso desconexo com a Bíblia, mas que gerem um sentido e um significado para quem está ouvindo, para manter essas pessoas ali. E estudantes mesmo da Escritura, o Brasil tem uma coisa terrível, chamada caixinha de promessas. O camarada ia lá, tinha versículos da Bíblia, só de promessa para ele ler. E as pessoas foram alimentadas por essas caixinhas de promessas. Acho que uma das coisas mais importantes é a leitura da Bíblia. Mas não só a leitura, mas o entendimento e a busca da compreensão de forma ampla, e não apenas isolada, como eu falei. Se parar no Antigo Testamento, nós vamos ter o quê? Teologia da prosperidade, vamos ter teologia do triunfalismo, nós vamos ter teologia da autoajuda, nós vamos ter tudo isso. Se nós pararmos na Bíblia como um todo, nós vamos ter amor ao próximo, respeito à diversidade, nós vamos ter inclusão, nós vamos ter justiça social, nós vamos ter todas essas coisas que a gente pode extrair do texto bíblico e dos profetas, como você bem disse, né? Começando lá no Antigo Testamento, mas nos profetas, a denúncia da injustiça social. Essa, para mim, é o fundamento da pregação profética. Um abraço, Marcos. Deixa eu lhe falar, já que você citou aí os profetas, só para fechar, primeiro dizer que Zósimo, antes disso, ele tinha citado um trecho da Bíblia aí, né? Que é bem interessante. Ele escreveu assim: veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, amigo de pescadores. Então, de publicanos e pecadores. Exatamente. Isso. E aí, para fechar aqui aquela hora, que, gente, eu falo demais, e eu falo assim, eu não sei se para vocês aí soa como se eu estivesse gritando, porque eu me empolgo, e aí, quem me conhece sabe. Então, eu gostaria, só para a gente fazer um comentário e fechar, né, dizer, quando eu falei dos profetas, esse texto de Abacuque me encanta. Quando Abacuque diz assim, Abacuque primeiro,
Advertência, a advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece. Gente, ele não está falando de hoje não, viu? Mas parece. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. A gente estava acabando de falar de justiça. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, essa apropriação de um texto, né, a partir de uma realidade contextualizada que a gente precisa, né, precisa exercitar, precisa movimentar. É essa contestação que Abacuque está fazendo aqui diante do seu contexto, né? E tantos outros profetas. A gente também precisa, porque a gente não acredita, enquanto cristãos, que a Bíblia tem resposta para tudo. Pois é, a Bíblia tem resposta para políticos que roubam do pobre, que tiram o direito do pobre, que tiram o direito da viúva, né? Que segrega, que humilha o negro, as mulheres. A Bíblia tem resposta para isso, né? Então, a gente não pode recorrer ao texto bíblico apenas quando é conveniente para a gente. A gente não pode. Exato. Tem que fazer uma leitura ampla, como o Gilvan falou. Isso. Gente, eu quero apenas fechar agradecendo primeiramente a Gilvan, que aceitou o convite, né? Esse desafio. Eu não passei as perguntas para ele, isso aqui foi tudo na tora e ele foi, a partir do conhecimento dele, desenvolvendo. Quero agradecer a todos vocês que foram quase mais de 2h30 aqui de live e dizer para vocês que eu vou postar essa live no YouTube. Essa live vai ficar salva aqui também no Instagram. Vocês podem enviar para quem não assistiu, né? Então, agradecer a todos vocês. Dizer que semana que vem, na próxima sexta-feira, Neemias contestou a data da próxima semana, né? Porque vai ter live de roupa nova e de Daniel, lives românticas. Mas na semana que vem, nós vamos fazer uma discussão com uma outra pessoa, com outro convidado, sobre protestantismo. Aí já vamos afunilar um pouco mais. Protestantismo e desigualdade social. Tá? Zósimo está dizendo aqui, Gilvan, seja profeta, siga no profetismo. Zósimo está falando para você, Gilvan. Então, obrigado, Zósimo. Na próxima vez, na próxima live, a gente vai discutir isso, protestantismo e desigualdade social. Zósimo, aproveitar que você está aí, deixa eu logo fisgar logo o peixe aí. Eu quero uma live com você. Já fica aqui o convite, tá? Gilvan, você precisa conhecê-lo. Ele é fenomenal. Ele é fenomenal. E vai ser mais uma live para a gente aprender e para a gente disseminar mesmo conhecimento sobre o protestantismo, sobre as religiões, sobre o cristianismo, fazendo esse diálogo com a sociedade para que a gente possa sair desse casulo, sair dessa bolha, como se a gente vivesse à parte, como se a gente tem que se envolver, como o Gilvan falou, e o protestantismo ele é envolvimento político, ele é protestar, ok? O Zósimo já aceitou aí, ele falou que vamos marcar. Gilvan, muito obrigado. Eu gostaria que você fechasse com uma mensagem, qual é a mensagem que você deixa aí, como toda live, né? Qual a mensagem final que você deixa para o pessoal que está nos assistindo, e aí a gente encerra. A mensagem que eu deixo é que, enquanto não houver justiça no Brasil, enquanto todas as pessoas excluídas não estiverem incluídas, enquanto a nossa sociedade não se comprometer na construção de uma democracia verdadeira, com a ampliação de direitos sociais, com a prática da justiça social, e nós continuarmos dizendo que somos cristãos, ignorando aqueles que passam fome, aqueles que são excluídos, que são assassinados, que sejam de qualquer corrente religiosa, e nós acharmos que isso é natural, nós estamos longe do espírito neotestamentário. Então a esperança é que a gente se aproxime do Novo Testamento, se aproximando da humanidade, nos humanizando, e podendo construir uma sociedade que seja boa não para o meu grupo, mas para todos. Essa é a minha esperança. Tem que bater palma para você. Gente, muito obrigado a todas e todas. Se cuidem. Vamos cuidar do nosso emocional, vamos cuidar do nosso
espiritual, vamos cuidar do nosso corpo nesse período de pandemia e de instabilidade política, mas vamos lendo a Bíblia, praticando esse evangelho que a gente aprendeu, que a gente acredita e construindo de fato uma democracia. É isso. Gilvan, muito obrigado, um abraço para todos vocês. Compartilhem a live e até a próxima. Valeu, muito obrigado, meu querido. Meu Deus.